2 Samuel, capítulo 15, versículo 19 ao versículo 23. A escritura, ela diz assim: Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que iria também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado de tua pátria. Chegaste ontem e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta, pois, e faz voltar aos teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor, como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Então disse Davi a Itai: vai, passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens, todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cédron, seguindo o caminho do deserto. Essa passagem aqui, ela relata um momento muito crucial de uma fidelidade de um estrangeiro. Geralmente, o estrangeiro, quando chegava em um reino, ele se colocava à disposição do rei e de seus criados que ali estavam sobre o reinado. Mas no caso de Davi foi diferente. Quando está aí seu povo, sua família, assim chegou com ele ali no reino de Hebrom, em Jerusalém, onde que se encontrava ali todas as tribos de Israel para buscar conselho com Davi. Diz a Bíblia que Absalão, filho de Davi, tramou contra o seu próprio pai, para assim tomar o reino, tomar o poder. Então diz a Bíblia que Absalão já estava fazendo a cabeça, ou seja, conquistando os corações de todos os homens das outras tribos, para assim alcançar, o reino de uma maneira ilícita. Porque quando Davi soube que estavam tramando contra a vida dele, contra o reino, Davi reuniu os seus homens de confiança, a sua casa, e saiu para assim não ser morto ou mortos, pela rebelião de Absalão que viria contra o seu reino. Mas no meio desse reino que Davi estava reinando, havia esse geteu chamado Itai, porque ele veio da terra dele,
assolada, da qual ele se aliou a Davi, estando ali servindo ele de coração e de alma. Então agora chega no reino de Davi esse desastre, o próprio filho se voltando contra o pai. E aí agora ele toma o reino, né, do pai por meio de uma rebelião, por meio de uma, né, aí controversia, conspiração. E diz a Bíblia que a lealdade de Itai foi registrada em 2 Samuel 15:19 ao versículo 23, da qual o rei assim entendeu que ele, sendo um estrangeiro, não tinha um porquê ele ficar seguindo ele sendo um natural, hebreu, judeu, ali da qual ele tinha já a sua parentela conhecida. E Geteu era um estrangeiro, da qual se chamava Itai, junto com a sua família. E Davi percebeu a fidelidade deste estrangeiro para com o seu reino. Então Davi aceitou que ele chegasse para dentro da sua realidade, mas fez uma pergunta para ele, da qual ele estava ciente que era isto que iria acontecer desde o momento que saísse ali do trono para fugir de Absalão. Porque Davi diz assim para ele: chegaste ontem e já te levaria eu conosco a vaguear, quando eu mesmo nem sei para onde vou. Então quer dizer, Davi foi sincero, foi verdadeiro com ele, dizendo que ele sairia, mas não tinha lugar para ir. Ou seja, em outras palavras, ele estava fugindo da traição, da morte que viria até o seu reino, até a sua casa. Davi, ele entende que aquele estrangeiro não olhou para as condições dele como rei no momento, mas olhou para ele como uma boa pessoa, como uma pessoa digna de ser honrado. E ele respondeu para Davi: tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, meu Senhor, no lugar em que estiver o rei, meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estarei também o teu servo. Ou seja, ele decidiu dar a própria vida pela a vida de um rei chamado Davi. Ou seja, ele apostou a sua casa, né? Ele apostou, sabe, o seu futuro, o seu reino a um homem chamado Davi, por causa da sua pureza e sinceridade de espírito. E hoje nós podemos olhar para essa história, esse relato, essa verdade na escritura sobre o Geteu Itai, da qual ele não olhou para o que o rei possuísse no momento, ou como estava na questão em que ele decide seguir o rei. Ele não olhou para o que ele tinha, para o que ele possuía. Ele olhou somente para a pureza, para a fidelidade que então Davi tinha diante de seus homens, diante do povo,
diante de muitos que choraram muito porque entendia que Davi iria sair e não iria voltar. Diz o versículo 23 do capítulo 15 de 2 Samuel: toda a terra chorava em alta voz, todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedro, seguindo o caminho do deserto. Ou seja, não tinha lugar certo para ir, não tinha lugar certo para se instalar. Naquele tempo, você sabe que os povos tinham que guerrear para sobreviver no meio da terra, porque por onde que eles iriam passar, por onde que eles iriam se alojar, eles iriam correr risco de ataque de bárbaros, de rebeldes, de povos desconhecidos que sobrevivia do furto, do assalto dos bens dos forasteiros, daqueles viajantes pelas estradas. E o que me chama a atenção é que Itai, ele se mantém fiel ali, leal com Davi, mesmo sabendo das condições que ele se encontrava, não agora como mais rei, mas como uma pessoa que está fugindo do seu próprio filho que tomou o reino dele pela contravessia, pelo engano. E hoje não é diferente. Quantas pessoas estão ao teu lado, não é porque você é admirado pelo que você é, mas é pelo que você tem, pelo que você possui, pelo que você tem que dar em troca para eles. Talvez você é uma pessoa que assim convoca aquela multidão, de amigos e amigas e traz para a sua casa, ou para o seu bar, para a sua varanda, ou para até mesmo um salão que você tem, para ali se alegrar e se alimentar contigo das bebidas, dos salgados, sem sequer gastar um tostão. Então essas pessoas, elas estão ali do seu lado, mas você não sabe quem realmente são os fiéis, os que são assim verdadeiros na fidelidade para contigo quando chegar a calamidade, na sua casa, na sua vida. Quando você não tiver onde mais inclinar a cabeça, o travesseiro, quando você não tiver mais aonde se alimentar, é aí que aparecem os verdadeiros, amigos, aqueles que estão ao seu lado para realmente abraçar qualquer causa. Porque enquanto você está trabalhando, ganhando um bom salário e tendo que despertar, e alguns até ciúme e inveja, sem mesmo tu saber, você sempre vai ser aplaudido e apreciado, venerado, não por todos, mas por algum que estão ao seu lado, ao seu redor. Mas quando chegar a calamidade, na tua casa, na tua vida, quem é que ficará ao teu lado? Davi, quando era rei, Davi, quando estava no trono, muitos iam até Davi e assim o amava. Ali se mostrava reverência. Mas quando Davi se sentiu enfraquecido, a ponto daqueles acreditar que Davi não fazia justiça aos demais, abandonaram, a sua autoridade, a sua forma de reinar,
e assim o traíram, seguindo Absalão, um filho rebelde, um filho egoísta, um filho que estava tomado pelo ódio e pelo poder. Quantas pessoas, né, faz a cabeça de muitas pessoas para atrair seus amigos, sua esposa, seu esposo e até mesmo seu sócio na empresa, não é verdade? Quantas pessoas estão aí traindo um aos outros por causa de uma mente maligna, por causa de uma pessoa que se sente frustrada, derrotada e não consegue alcançar o bem que Deus deu a cada um. Deus chamou Davi para reinar. Deus chamou Itai para ser servo, para servir. Deus chamou Joabe, chamou, entendeu? Os demais comandantes para ser comandante de guarda. Então, existe algo na nossa vida, nós temos que aprender a conviver. Que cada um tem uma chamada, cada um tem uma área específica para lidar. O empresário, ele tem que ter responsabilidade na hora que for administrar uma empresa. Assim são também aqueles que estão ao teu lado. E quando Davi, sabe, ele se vê ali traído pelo filho, ele abre falência do reino e ele foge para ele não ver o quê? A destruição total do que Deus começou na vida dele. Sabe? Às vezes na sua vida, para as coisas continuar de pé como propósito de Deus, é preciso dar um passo para trás. É preciso você entender que você tem que parar de continuar guerreando. Tem que parar de guerrear, tem que parar de lutar e tem que fugir. Tem que fugir. Tem que fugir, entendeu? Das contradições da vida que tem aí atrasado a promessa de Deus na vida de muitos homens e mulheres de Deus. Você pode reparar que muitos homens e mulheres de Deus às vezes ficam batalhando para destruir a própria chamada que Deus assim firmou em sua vida ministerial. Tem hora que não tem que guerrear, tem hora que tem que se afastar, tem que recuar, porque a batalha, ela não é do homem, ela é de Deus. Quando o homem de Deus e a mulher de Deus batalha, é porque Deus assim dá ordem para batalhar. Mas muitos estão batalhando sem Deus mandar batalhar. Muitos estão guerreando sem Deus mandar guerrear. E aí é morte ministerial. Se Davi fica e guerreia contra o seu próprio filho, naquele reino ali, quando ele estava reinando em Jerusalém, o que poderia acontecer daí em diante? As nações iriam ver ele como homicida, um homem que matou o próprio filho. Mas não, Davi foi sábio. Davi, ele recuou, ele deixou se cumprir a vontade de Deus dentro da casa dele. Muitas das vezes você não entende o que está acontecendo dentro da tua casa, da tua família, mas Deus sabe. Talvez você possa estar querendo já abandonar o seu filho, a sua filha, esquecer do seu neto, do seu sobrinho, por causa da rebeldia, da traição, da maldade que há no coração, né,
desse jovem, dessa criança, desse filho, dessa filha. A ordem é: recua. Você não deve guerrear. Você tem que entregar na mão de Deus. Porque Deus levanta homens e mulheres, levanta exército para lutar em favor da tua causa, em favor daquilo que tem aí angustiado a sua alma, aquilo que tem tentado roubar a tua paz. Quando você guerreia contra os seus, Deus não se agrada disso. Absalão deixou a soberba, o orgulho entrar no coração. E nós sabemos muito bem qual foi o fim de Absalão, filho de Davi. Mas mesmo assim Davi deu ordem para que nenhum dos seus comandantes ferisse Absalão, né? Que tocasse em Absalão. Há momentos em nossas vidas que nós não devemos amaldiçoar os nossos filhos, os da nossa casa, por mais que sejam rebeldes. Você não deve ficar amaldiçoando o seu neto, nem sua neta, nem seu sobrinho, nem sua sobrinha, nem seu filho e sua filha. Não amaldiçoe o seu irmão. Por mais que seja difícil de lidar, tu coloca diante de Deus, né, essa situação, como Davi colocou. Davi, ele foi beneficiado com muitos homens dignos, fiel do lado dele, para andar com ele por onde quer que ele fosse. E a dádiva que esses homens tinham eram a fidelidade. Se você for fiel ao pouco, Deus te colocar ao mundo. Se você for fiel ao muito, Deus te colocar no meio dos grandes. É o que diz as Escrituras. Tem pessoas que elas não andam para frente porque elas não são fiel. Porque elas não têm, sabe, um espírito voltado para a fidelidade. Fidelidade não se conquista. Fidelidade é o que você faz nascer dentro de você. Fidelidade é algo de dentro para fora e não de fora para dentro. Você não deve andar com ninguém só por causa do que a pessoa tem ou do que ela possui. Não. Você tem que andar por ela ou estar do lado dela por ela ser o que representa para você. Muitas pessoas estão do lado de pessoas por elas ser renomadas, pessoas bem financeiramente, pessoas, entendeu, bem assim equipada. Mas o dia que se perde tudo, que se perde o lado financeiro, que se perde, sabe, o nome, aí todos são o que? Dispensados. Todos abandonam e ninguém mais assim o enxerga, a não ser somente Deus, que fica contemplando ali a solidão e o seu deserto. Essa palavra é para você meditar, para você prestar atenção. Quem realmente é fiel a você, quem realmente usa de fidelidade contigo para com o teu ministério, para a tua casa e para com a tua vida. Porque a fidelidade não se conquista. Fidelidade se nasce de dentro para fora. Ela vem do coração. Esse momento que eu estou trazendo esta palavra para você, eu entendo
que Deus não me fez eu ministrar à toa esta palavra. Ela tem a direção certa, o destino certo para o coração daquele que precisa ser, entendeu, tocado. E que você seja edificado e abençoado nesta hora da qual eu te falo essas palavras. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém?